A paz do Senhor Jesus. Leitura bíblica Novo Testamento. Mateus 22. Versículos de Mateus 22 do livro de Mateus da Bíblia. A ilustração do banquete de casamento. 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: 2. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. 3. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. 4. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. 6. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. 7. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. 8. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. 9. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. 11. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. 12. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. 13. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pagar impostos a César. 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar o meio de enredá-lo em suas próprias palavras. 16. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. 17. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? 19. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostrarão um denário. 20. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? 21. De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 22. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados. E, deixando-o, retiraram-se. Casamento é a ressurreição. 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. 24. Mestre, Moisés disse que, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. 25. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. 26. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. 27. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. 28. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. 31. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse. 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. 33. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. O maior mandamento. 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei?
37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. 38. Este é o primeiro e maior mandamento. 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Messias é o filho de quem? 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou. 42. O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. 43. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma. 44. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. 45. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? 46. Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Leia as Escrituras. Deus fala através dela. Compartilhe esta leitura com seus amigos.